A Conselheira, de Arthur Azevedo, voz Iba Mendes. A figura principal da companhia era inquestionavelmente a atriz Gracinda, não só pela habilidade que mostrava no desempenho de todos os seus papéis, mas ainda pela superioridade intelectual, pelo critério que a distinguia entre os colegas. Qualquer embaraço que aparecesse na administração da empresa, ou desavença que surgisse no pessoal, perturbando a economia ou disciplina do teatro, eram imediatamente submetidos ao conceito de Gracinda, cujo caráter perspicaz e conciliador tudo harmonizava e corrigia. O empresário ouvia sobre a escolha das peças, a distribuição dos papéis e todas as minudências da encenação. Por isso, no teatro chamavam-lhe a conselheira. Gracinda não era jovem, caminhava para os 40 ou para os 50. É muito difícil saber ao certo a idade das atrizes. Ela conservava, entretanto, alguma coisa da beleza de outrora e em cena, graças aos artifícios da caracterização, dava perfeitamente aos espectadores a ilusão da formosura e da mocidade. A sua existência não tinha sido tempestuosa, enquanto viveu o marido, um ator que não deixou vestígios da sua passagem pelo teatro, foi um modelo de verdade. Depois de viúva, teve 2 ou 3 ligações discretas, muito discretas. A sua maior preocupação era evitar o escândalo. Sabia-se vagamente que tinha sido amante de um senador do Império e depois de um jornalista, mas ninguém a viu nunca ao lado desses homens. Quando os encontrava na rua, era como se os não conhecesse. Mesmo no teatro, ninguém se atrevia a interrogá-la sobre a sua vida íntima. Calcule-se, portanto, a sensação que causou nos bastidores a notícia de que a conselheira estava de cama e por carinho com o Lousada, um rapaz de 20 anos, o último artista da companhia. O desabamento do Pão de Açúcar não produzia entre aquela gente assombro igual. O fato aconteceu durante uma excursão que a companhia fez a São Paulo. Os artistas estavam hospedados, como sardinhas em latas, num pequeno hotel de Piracicaba, onde um belo dia, à hora do almoço, viram Gracinda e o Lousada saírem juntos do aposento dela. Depois do almoço, os 2 amantes foram de braço dado para o ensaio. No teatro, estiveram sempre juntos, em perfeito idílio, e de volta ao hotel meteram-se no quarto. A ligação estava, pois, oficialmente declarada. O Lousada foi logo alvo da inveja e dos motejos de toda a companhia. Gracinda tinha sido até então uma senhora tão reservada, tão distinta, de tão irrepreensível comportamento, que não havia entre os atores nenhum que não a desejasse, embora não se atrevesse a dizer-lhe. Daí por diante disseram-lhe. Ela, porém, guardava àquele mocinho, que poderia ser seu filho, uma fidelidade de Penélope, e tratava-o com um carinho que o classificaria de maternal, se não receasse escrever uma heresia. Bem depressa perceberam todos que, se Gracinda tinha dado uma cabeçada, continuava a ser na companhia a mesma conselheira imperturbável e serena. Ela valeu-se da sua autoridade para empurrar o Lousada para frente. O rapaz, que até então se conservava no último plano, começou a representar pequenos papéis, com agrado do público, e pouco a pouco foi ombreando com os colegas da primeira fila. Estes, a princípio, quiseram protestar, mas não se atreveram a fazê-lo, pelo respeito que, apesar dos pesares, ainda lhes impunha a conselheira. A companhia voltou ao Rio de Janeiro, e havia já 2 meses que o Lousada e Gracinda viviam maritalmente, ao lado sempre um do outro, ocupando o mesmo camarim, quando no ensaio, durante o intervalo do penúltimo para o último ato, achando-se alguns artistas reunidos em grupo, e não estando presente o Lousada, o primeiro ator atreveu-se a dizer a Gracinda, que procurava pelo amante: "Deixa-o lá que não foge, parece que não podes estar um instantinho sem ele." "Confesso que é assim." "Gostas então deveras do rapaz?" "Pois se vivemos juntos." O primeiro ator aproveitou o ensejo e aventurou: "Desculpa, Gracindinha,
mas peço-te que satisfaças a minha curiosidade. Como foi isto? Isto o quê? Esta coisa. Que coisa? Esses teus amores com Lousada? Sou ator há 30 anos e ainda não vi coisa que mais me surpreendesse. Como foi que tu, a inflexível, a impecável Gracinda, te fizeste amante de um rapazola? Bem sabes, respondeu Gracinda, que tive sempre medo aos escândalos. Por isso mesmo. Pois bem, foi para evitar um escândalo que aceitei esta situação. Ora essa, parece-te que digo um contrassenso, mas ouve, e já agora ouçam todos que desejo afinal justificar-me perante vocês. Houve um arrastar de cadeiras, todos se aproximaram da conselheira num movimento geral de curiosidade. O Lousada, principiou ela, desde que entrou para a companhia, começou a escrever-me cartas de amor, dizendo-se apaixonado por mim, declarando que por minha causa abandonara o emprego e família para abraçar esta vida e protestando que meteria uma bala nos miolos se eu continuasse a mostrar-me tão desdenhosa e implacável. E tu o que fizeste? Achava-lhe graça. Um dia chamei-o de parte e disse-lhe que tomasse juízo e atentasse na diferença das nossas idades. Quando não, eu pediria à empresa que eu o pusesse na rua. Ele chorou muito e prometeu que nunca mais me importunaria. E não sabíamos de nada, exclamou um do grupo. De nada desconfiamos, acrescentou outro. Ah, o Lousada, honra lhe seja feita, era discreto e sincero, disse Gracinda. Continua. Daí por diante o pobre rapaz limitava-se a olhar para mim com os olhos de enxova morta, soltando fundos suspiros quando eu passava por ele. Admirava-me até que vocês não reparassem. Ora, quem poderia supor que o Lousada... Fomos para São Paulo. Depois de uma série de espetáculos na capital, a empresa resolveu levar-nos a diversas cidades do interior. Em Piracicaba ficamos todos naquele hotelzinho, que foi o teatro da minha queda. Agora vão ver como caí para evitar um escândalo. As cadeiras aproximaram-se ainda mais. A ingênua estava de boca aberta, parecia devorar as palavras de Gracinda. Imaginem que uma noite, depois do espetáculo, o Lousada esperou até de madrugada que todos estivessem dormindo, entrou pé ante pé no meu quarto e foi direito à minha cama. Acordei sobressaltada e ele apertou-me nos braços dizendo: não tenha medo, é o Lousada, amo-a. Quis gritar, pedir socorro, acordar o hotel, mas lembrei-me que seria um escândalo pavoroso. O dono do hotel tinha família, 2 filhas moças. Vocês acudiriam logo, fariam um barulho que despertaria a cidade inteira. Aí está porque não soltei um pio. Houve uma pausa. Depois dessa cena, continuou Gracinda, ficamos naturalmente pertencendo um ao outro. O grande caso foi que evitei um escândalo. A ingênua começou sorrindo. Lembra-me que fazia muito frio em Piracicaba. E o primeiro ator confessou: pois olha, Gracindinha, se eu adivinhasse que cederias à força brutal, há muito tempo que serias minhas. Nisto, o ensaiador bateu palmas, gritando: vamos ao último ato! Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.